Você acredita que sabe quem você é? Tem certeza? Pois eu vou te dizer algo que pode parecer absurdo. O nome que você carrega não é você. O corpo que você vê no espelho também não é você. Então quem é você, afinal? Já parou para pensar que talvez tenha passado a vida inteira acreditando em uma mentira sobre a sua própria identidade? Agora eu vou te levar a um lugar onde poucos têm coragem de ir, dentro de você mesmo. Porque se você não descobrir quem realmente está no controle da sua vida, vai continuar vivendo no piloto automático, reagindo, repetindo padrões que não são seus. Se isso incomoda, ótimo, é sinal de que você está prestes a mudar. Quando alguém pergunta, quem é você? Qual é a sua primeira resposta? Normalmente você diz o seu nome, a sua profissão, talvez fale da sua idade ou até onde você mora. Mas eu vou te dizer algo que pode parecer estranho. Nada disso é você. Seu nome não é você, sua profissão não é você, seu corpo não é você. Essas são apenas etiquetas que você recebeu, papéis que você assumiu, mas não definem quem você realmente é. Pense nisso por um instante. Quando você fala, meu corpo, minha mão, minha perna, você percebe que existe algo dentro de você que é dono do corpo? Então, quem é esse dono? A maioria das pessoas nunca para se fazer essa pergunta. Elas acreditam que são apenas aquilo que podem ver no espelho e passam a vida toda presas nessa ilusão. É por isso que tanta gente vive perdida, insegura, achando que não tem valor. Porque quando você se identifica apenas com a sua aparência ou com aquilo que os outros disseram que você é, você vive limitado. Quantas vezes você já acreditou que não era capaz de conseguir algo porque alguém te disse isso lá atrás? Quantas vezes você se olhou no espelho e pensou, é isso, eu sou assim mesmo, não posso mudar? Eu vou te contar algo que talvez te choque. 95% das pessoas passam a vida inteira sem descobrir quem realmente são. Elas reagem ao que acontece, seguem padrões, repetem histórias que não são delas, simplesmente porque nunca aprenderam a olhar para dentro. Sabia que, na maior parte do tempo, você está vivendo no piloto automático, copiando comportamentos de quem está ao seu redor? Desde criança, você foi condicionado a pensar e agir de um certo jeito. E quando você cresce, continua seguindo esse padrão sem nem perceber. Mas eu quero que você entenda isso. Você não é apenas um corpo que caminha sobre a terra, você não é o nome que está na sua certidão de nascimento. Você é um ser espiritual, que tem uma mente poderosa e vive dentro de um corpo físico. E aqui está algo ainda mais profundo. O que você vê no espelho é apenas a manifestação física daquilo que acontece na sua mente. Isso significa que a imagem que você tem de si mesmo, lá dentro, está controlando tudo na sua vida. O que você faz, quanto você ganha, onde você chega. E por que isso é tão importante? Porque se você não descobrir quem realmente é, vai continuar acreditando na ilusão e deixando as circunstâncias decidirem por você. Vai continuar dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu sou assim mesmo. Mas e se tudo isso for mentira? E se você for muito mais do que imagina? Já parou para pensar nisso? Eu mesmo vivi anos sem saber disso. Achava que minha vida estava limitada pelo meu passado, pelas minhas escolhas erradas, pela falta de estudo. Acreditava que era apenas um sujeito que tinha largado a escola, que pulava de emprego em emprego e que nunca ia conseguir nada grande. Mas tudo mudou quando eu comecei a me fazer essa pergunta simples. Quem sou eu de verdade? Não quem o mundo diz que eu sou, mas quem eu realmente sou por dentro. Agora eu quero que você reflita. Quem está no controle da sua vida hoje? É você de verdade? Ou são as crenças que colocaram em você? Porque enquanto você acreditar que é só um nome, uma profissão, um corpo, vai continuar vivendo limitado. Mas no momento em que entender que existe algo muito maior dentro de você, que você é capaz de criar qualquer coisa, tudo vai mudar. Então eu vou te fazer uma pergunta que talvez incomode.
Você realmente sabe quem é? Pense bem, porque a maioria não sabe. E talvez seja por isso que tantos vivem frustrados, infelizes, sem propósito. Mas isso não precisa ser o seu caso. Você pode escolher se conhecer, pode escolher assumir o controle e descobrir o poder que sempre esteve aí dentro. E quando você fizer isso, vai perceber que aquela pessoa que você achava que era, nunca existiu. Era só uma imagem falsa, criada por tudo o que você ouviu, tudo o que aprendeu, tudo o que aceitou como verdade. E isso é libertador, porque se essa imagem não era real, você pode criar uma nova. Uma imagem poderosa, cheia de confiança, capaz de atrair tudo aquilo que você deseja. Agora me diz, você está pronto para parar de viver a ilusão e descobrir quem realmente está no comando? Porque acredite, não é o mundo lá fora, é você. Sempre foi. Desde o momento em que você nasceu, algo começou a acontecer sem que você percebesse. Você foi programado. Programado pelos seus pais, pela escola, pela televisão, pelo ambiente em que cresceu. Cada palavra que você ouviu, cada atitude que presenciou, cada crença que repetiram para você, tudo isso ficou gravado no seu subconsciente. E sabe qual é o problema? É que essa programação governa a sua vida hoje. Quer ver como isso é verdade? Quantas vezes você já ouviu frases como dinheiro não traz felicidade, é preciso trabalhar duro para ganhar a vida, sonhar grande é perigoso porque a decepção dói mais? Aposto que mais de uma vez. E sem perceber, você aceitou essas ideias como verdades absolutas. Elas foram se instalando na sua mente, criando um padrão que hoje controla a forma como você pensa, sente e age. Agora, aqui vai algo que talvez te assuste. 95% de tudo o que você faz, todos os dias, é governado pelo seu subconsciente. Isso significa que você não toma decisões baseadas no que realmente quer, mas sim no que foi condicionado a acreditar. É por isso que tanta gente quer prosperar, mas não consegue, porque por mais que a boca diga, eu quero mais dinheiro, a mente grita, você não merece, isso é errado, é impossível para você. Eu vivi isso por anos. Larguei a escola. Não tinha qualificação nenhuma. Vivia pulando de um emprego ruim para outro ainda pior. Trabalhei em fábricas, postos de gasolina, fazendo coisas que eu odiava. E sabe qual era o pior? Eu acreditava que era só isso que merecia. Eu olhava para pessoas bem-sucedidas e pensava, eles são diferentes, eu não posso ser assim. Essa era a minha programação. Até que um dia ouvi algo que mudou tudo. Se você não gosta dos resultados que está tendo, precisa mudar a si mesmo. Porque eles são seus resultados. Aquilo bateu forte. Pela primeira vez, eu percebi que não eram as circunstâncias que me seguravam. Era eu. Agora, eu quero que você pense na sua vida. Quantas vezes você tentou mudar, mas parecia que algo puxava você de volta para o mesmo lugar? Quantas vezes fez uma promessa no ano novo, começou animado e depois parou? Não é falta de força de vontade, é programação. É como tentar rodar um aplicativo novo em um sistema operacional antigo. Simplesmente não funciona. E sabe o que é ainda mais cruel? Essa programação não é sua culpa. Ela começou quando você era criança e não tinha consciência para questionar nada. Quando você era pequeno, sua mente funcionava como uma esponja, absorvendo tudo sem filtro. Se cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são desonestas, adivinha o que vai acontecer quando você tentar prosperar? O seu próprio subconsciente vai sabotar você, porque ele acredita que estar rico é algo ruim. E não para por aí. Não é só sobre dinheiro. É sobre relacionamentos, saúde, sucesso. Se alguém te disse que você não era bom o bastante, que não tinha capacidade, isso virou parte da sua identidade. E agora você carrega isso como se fosse verdade. Mas não é. É apenas um programa, e qualquer programa pode ser reescrito. Agora deixa eu te perguntar algo.
Quantas vezes você já se pegou agindo exatamente como seus pais agiam, mesmo tendo prometido que nunca seria assim? Isso é o poder da programação. Ela é tão forte que você repete padrões que nem gosta, simplesmente porque é isso que está gravado em você. E sabe o que mais me impressiona? A maioria das pessoas nunca descobre isso. Elas passam a vida inteira culpando a falta de oportunidades, o governo, a economia, a sorte, mas nunca param para olhar para dentro e perceber que a verdadeira prisão está na mente delas. Mas eu quero que você entenda algo agora. Essa prisão pode ser quebrada. Você não precisa viver preso a essas crenças antigas. E tudo começa quando você decide assumir o controle e questionar aquilo que está no seu subconsciente. Porque enquanto você não fizer isso, continuará vivendo uma vida que não é sua, mas sim a vida que programaram para você. Então me diz, você vai continuar deixando essa programação decidir quem você é? Ou vai começar a reescrever a sua história? Porque acredite, isso é possível. Eu fiz. E se eu conseguir, sem estudo, sem perspectiva, sem nada, você também pode. A pergunta é, você está pronto para parar de viver no automático e assumir as rédeas da sua própria mente? Havia um homem que eu conheci certa vez, e essa história nunca saiu da minha mente. Ele era inteligente, tinha talento, tinha tudo para dar certo, mas havia um problema. Ele não acreditava em si mesmo. Desde pequeno, ouviu que não era bom o bastante, que não podia sonhar alto, que precisava se contentar com pouco. Essa ideia foi entrando na cabeça dele devagar, até virar uma verdade absoluta. Ele cresceu, arrumou um emprego mediano, desses que pagam as contas, mas não realizam sonhos. Todo dia ele acordava, ia para o trabalho, fazia o que tinha que fazer, voltava para casa e pensava, será que é só isso? Será que a vida é isso mesmo? Mas ele nunca ousava mudar. Por quê? Porque a imagem que ele tinha de si mesmo era fraca. Ele não se via capaz, não acreditava que merecia mais. Um dia, a empresa fez cortes. E adivinha? Ele foi mandado embora. Foi como se o chão tivesse sumido. Ele não tinha um plano B, não tinha coragem para empreender, não tinha crença suficiente para se reerguer. Eu vi esse homem desmoronar. Em pouco tempo, perdeu quase tudo. Não apenas o emprego, mas a confiança, a alegria, a esperança. E tudo isso não aconteceu porque ele era incapaz. Aconteceu porque ele acreditava que era incapaz. Agora eu quero que você pare e pense. Quantas pessoas você conhece que vivem assim? Talvez seja você. Talvez você esteja preso em um emprego que odeia, mas não tem coragem de sair porque pensa que não vai dar conta. Talvez você sonhe em abrir um negócio, mas acredita que não é para você. Quantas oportunidades já passaram na sua frente e você deixou escapar porque a voz na sua cabeça disse, você não consegue. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quanto isso já te custou? Não estou falando só de dinheiro, estou falando de sonhos, de tempo, de felicidade. Quantas vezes você deixou de viver algo extraordinário porque acreditou na mentira de que não era bom o suficiente? Quando eu penso nesse homem, eu não vejo alguém sem sorte. Eu vejo alguém que viveu sob o domínio de uma imagem errada a vida inteira. Porque aqui está a verdade. A imagem que você tem de si mesmo é como um termostato. Ela define até onde você vai. Não importa se você ganha na loteria, se essa imagem não mudar, você vai dar um jeito de voltar ao mesmo ponto. É por isso que tantas pessoas ficam ricas e depois perdem tudo. Elas nunca mudaram por dentro. E eu vou te contar algo que talvez doa ouvir. Se você não parar agora para mudar essa imagem, vai pagar um preço alto. Vai continuar vivendo uma vida que não é a vida que você quer. Vai chegar lá na frente, olhar para trás e se perguntar, por que eu não fiz diferente? E não há nada mais doloroso do que o arrependimento por não ter vivido todo o seu potencial. Mas não precisa ser assim com você. Não importa onde você está, não importa o que disseram que você era. Você pode mudar.
Mas isso começa com uma escolha. A escolha de não aceitar mais essa mentira que te limita. Então me responde com toda a sinceridade. Quanto mais você vai permitir que uma imagem falsa dite o seu destino? Porque enquanto você não decidir mudar isso, nada vai mudar lá fora. Tudo o que existe hoje no mundo começou como uma ideia. Cada prédio que você vê, cada carro que passa na rua, cada tecnologia que você usa, nasceu primeiro na mente de alguém. Nada surge do nada. Primeiro, existe uma imagem, e essa imagem se transforma em realidade. Agora pense, se isso é verdade para tudo ao seu redor, por que seria diferente com a sua vida? Eu descobri isso quando percebi que estava vivendo preso a uma realidade que não queria, mas que eu mesmo tinha criado. Eu acreditava que não podia, que não era capaz, e a minha vida refletia exatamente isso. Empregos ruins, dívidas, falta de perspectiva. Até que um dia alguém me disse: se você não gosta do que está acontecendo, mude a imagem que tem dentro da sua mente. No começo, eu achei que era loucura. Como mudar a vida apenas mudando pensamentos? Mas eu estava tão cansado de viver como vivia que decidi tentar. E eu não comecei com nada além de uma folha de papel. Escrevi exatamente como queria viver. Visualizei todos os dias. Não era fácil, porque a minha mente insistia em me dizer: você está sonhando alto demais. Isso nunca vai acontecer. Mas eu continuei. E algo começou a mudar. Primeiro, dentro de mim, eu comecei a acreditar. Depois, as oportunidades começaram a aparecer. Pessoas que eu não conhecia surgiram com ideias, portas se abriram. Em menos de um ano, eu saí de um emprego comum para ter um negócio próprio que faturou mais de $100 mil. Sem estudo, sem experiência, sem sorte. Apenas porque eu criei essa imagem na minha mente e acreditei nela até ela se tornar real. Agora eu quero que você entenda algo. A mente é como um projetor. A imagem que você coloca dentro dela vai aparecer na tela da sua vida. Se você pensa escassez, vive escassez. Se você pensa abundância, atrai abundância. Não porque é mágica, mas porque seus pensamentos determinam as ações que você toma, as pessoas com quem você se conecta e até as oportunidades que você enxerga. É ciência. A psicologia já comprovou que aquilo em que focamos se expande. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a imagem que você está projetando agora? Quando pensa no futuro, você se vê prosperando ou se vê lutando para pagar as contas? Quando olha para o espelho, vê alguém capaz ou alguém limitado? Porque essa imagem vai governar tudo. Não importa o quanto você queira mudar, se essa imagem continuar a mesma, a sua vida vai continuar igual. Agora, pense em pessoas que transformaram o mundo. Edison, antes de inventar a lâmpada, sonhou com ela. Walt Disney imaginou um império quando todos riram dele. Oprah Winfrey nasceu na pobreza, mas criou na mente a imagem de quem queria ser. E hoje, ela é uma das mulheres mais influentes do planeta. Nada disso teria acontecido se eles acreditassem no que viam ao redor. Eles acreditaram naquilo que viam por dentro. E eu sei que você pode estar pensando: mas eu não sou Edison, não sou Oprah. E eu te digo, nem eles eram, até decidirem quem seriam. Então eu pergunto, quem você está escolhendo ser? Porque acredite, você pode escolher. Pode continuar preso à velha imagem, ou pode começar agora a criar uma nova, cheia de poder, confiança e possibilidades. E não pense que isso é fantasia. Tudo o que existe começou como fantasia. A diferença entre sonhadores e realizadores é que os realizadores acreditam tanto no que sonham que transformam em fato. E você pode fazer o mesmo. Agora me diz, se você pudesse colocar uma nova imagem dentro da sua mente hoje, uma imagem perfeita da vida que você deseja, como seria? Pense nisso, porque essa é a chave para mudar tudo. Feche os olhos por um momento e imagine isso comigo. Se você pudesse escrever a sua vida do zero, sem limites, como ela seria?
Onde você estaria morando? Que carro você estaria dirigindo? Como seria a sua rotina, as pessoas ao seu redor? O que você estaria sentindo? Não importa se agora isso parece impossível ou distante, apenas crie essa imagem. Viu? Esse é o primeiro passo para mudar tudo. Agora, por que isso funciona? Porque a sua mente não distingue o que é real do que é imaginado quando você se envolve emocionalmente com uma ideia. É assim que você começa a reprogramar quem está no controle, substituindo as velhas imagens por novas imagens. A sua vida é um reflexo daquilo que você carrega dentro da mente. Então, se quer mudar o que está fora, comece mudando o que está dentro. Eu quero que você faça isso todos os dias. Pegue um papel e escreva exatamente como deseja viver, mas escreva no presente, como se já estivesse acontecendo. Algo como: eu estou tão feliz e grato agora porque vivo em uma casa incrível, tenho liberdade financeira, minha vida é abundante e próspera. Não economize nos detalhes, descreva as cores, os sons, as sensações. Quanto mais real parecer, mais rápido sua mente vai aceitar. E aqui vai algo muito poderoso. Leia isso todos os dias, de manhã e à noite, e enquanto lê, sinta como se já estivesse vivendo aquilo. Se a sua mente disser, isso é mentira, não acredite. Continue, porque a repetição cria crença, e a crença cria realidade. É assim que você assume o controle da sua mente. Agora, eu quero te dar um desafio. Não é opcional, é um compromisso com você mesmo. Durante os próximos 30 dias, faça isso sem falhar. Todos os dias, pela manhã e antes de dormir, visualize e leia o que escreveu. E aqui está o segredo. Não apenas leia, sinta, porque a emoção é a linguagem que o subconsciente entende. Se fizer isso por 30 dias, algo vai mudar. Você vai começar a notar coincidências, oportunidades, pessoas certas aparecendo. Vai perceber que, sem nem saber como, coisas começam a se mover a seu favor. Eu sei que agora você pode estar pensando, será que isso realmente funciona? E eu te digo, funciona. Funciona porque a sua mente é como um ímã. Quando você muda a frequência do que pensa, começa a atrair tudo que está nessa frequência. E isso não é mágica, é lei. É a lei da atração. Você não precisa acreditar em mim agora, só precisa experimentar. Mas faça com seriedade, porque a maioria não consegue mudar a vida, porque não se compromete nem por 30 dias com algo tão simples. Agora pense, se você continuar fazendo o que sempre fez, onde vai estar daqui a 1 ano? No mesmo lugar. Mas se fizer isso por 30 dias, só 30 dias, pode dar o primeiro passo para a vida que sempre sonhou. Então me diz, você aceita o desafio? Porque o controle sempre esteve nas suas mãos. Só depende de você pegar de volta. Existe uma lei que governa tudo no universo, e poucas pessoas sabem disso. É a lei da polaridade. Tudo tem 2 lados. Dia e noite, quente e frio, positivo e negativo. E quando se trata da sua vida, isso significa que você sempre tem 2 escolhas. Olhar para a escassez ou para a abundância, para o problema ou para a solução. Parece simples demais, não é? Mas é essa escolha que muda tudo. Eu vou te contar algo que vai fazer você pensar. O que acontece na sua vida não depende apenas das circunstâncias. Depende da forma como você decide interpretá-las. Uma pessoa perde o emprego. O que ela faz? Pode pensar, acabou, minha vida está destruída. E essa ideia vai trazer mais medo, mais insegurança, mais portas fechadas. Outra pessoa passa pela mesma situação e pensa, isso é a chance de começar algo novo, algo maior. E essa ideia atrai coragem, ideias, oportunidades. Qual é a diferença? Não é o que aconteceu, é a forma como a mente escolheu reagir. A maioria das pessoas vive reagindo ao lado negativo, sem perceber que existe um lado positivo em absolutamente tudo, até nos momentos mais difíceis. Quando algo ruim acontece,
Você pode até não entender na hora, mas existe uma semente de crescimento ali. Se você olhar para isso com a mentalidade certa, vai enxergar. Mas se escolher focar no que não pode, vai se afundar. É a lei. Agora me diz, o que você tem escolhido ultimamente? Quando pensa no futuro, pensa em possibilidades ou pensa em tudo o que pode dar errado? Porque os seus pensamentos não ficam só na cabeça. Eles criam sentimentos, e os sentimentos determinam suas ações. E as suas ações criam os seus resultados. Tudo começa nessa escolha. Eu lembro de quando comecei a estudar isso. Percebi que passei anos escolhendo o lado errado. Sempre que surgia uma oportunidade, a primeira coisa que eu pensava era: e se não der certo? Eu estava programado para o negativo. E sabe o que eu atraía? Mais situações para confirmar isso. Quando mudei a minha escolha para como pode dar certo, a minha vida começou a mudar. Eu não sabia como, mas comecei a atrair pessoas, ideias e caminhos que eu nunca teria visto antes. E aqui vai uma quebra de padrão para você. Quando algo ruim acontecer, sorria. Isso mesmo. Sorria e pergunte a si mesmo: qual é o bem escondido nisso? Eu sei que parece loucura, mas isso muda completamente a sua vibração. Você deixa de ser vítima e passa a ser criador. Essa simples pergunta abre a sua mente para enxergar soluções onde antes só via problemas. Agora, eu quero que você entenda isso. Você não pode escolher o que acontece com você, mas pode escolher como vai reagir. E é essa escolha que vai decidir se você vai viver preso no negativo ou se vai criar uma vida extraordinária. A pergunta é: qual lado você vai escolher a partir de hoje? Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Você começou a questionar aquilo que acreditava ser verdade a vida inteira. E eu sei que algumas coisas que falei podem ter mexido com você. Talvez até tenham soado desconfortáveis. E isso é bom, porque é o sinal de que você está saindo da velha programação e começando a assumir o controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso que você ouviu hoje é só o começo. É como abrir uma porta para um novo mundo, mas o que tem do outro lado vai muito além do que você imagina. Agora que você entendeu que a sua identidade é uma ilusão e que você pode escolher quem quer ser, chegou a hora de dar o próximo passo. No próximo vídeo, eu vou te mostrar algo que pode mudar tudo. Como ajustar a sua frequência para atrair exatamente aquilo que deseja. Dinheiro, oportunidades, relacionamentos, tudo começa com a frequência certa. E eu prometo, quando você entender isso, vai sentir que subiu para outro nível de consciência. Então não para aqui. Continue avançando. Porque você não está apenas assistindo a um vídeo, você está construindo uma nova versão de si mesmo. E eu quero estar com você no próximo passo dessa jornada. Obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo e energia para crescer. Eu te espero no próximo vídeo.